Olá, eu sou a Josiane, estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de fisioterapia da Faculdade Pitágoras. O tema que eu escolhi foi a importância da atuação do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes portadores da síndrome de Guillain-Barré. Minha orientadora foi a Marcela Jorge e eu espero que vocês gostem. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante aguda, que acomete o sistema nervoso periférico. A sua causa é idiopática, mas 60% dos estudos apontam que ocorre após o posterior ao processo infeccioso e 50% de etiologia viral. Aqui eu apresento para vocês as 3 fases da doença. Inicialmente, ela começa com uma progressão. É uma doença de progressão rápida, que pode progredir a partir de 24 a 72 horas, mas ela pode ter sua progressão de 2 a 3 semanas, até que ela chegue na sua fase platô, que é uma fase de estabilização, onde o paciente ainda não está fora de risco, mas, de certa forma, estaciona a progressão da doença. E, por último, a sua fase de recuperação, onde ocorre a remilinização. Vou explicar para vocês através dessa figura. Isso aqui seria um nervo normal, saudável, sem ser afetado, e a sua fibra nervosa. Na figura abaixo, a gente vê a ocorrência da desmielinização. A bainha de mielina, ela é degenerada, ela é degradada, e a progressão da doença vai ter seu prognóstico a partir daí. Por quê? Pode ser acometido só a bainha de mielina, ou também pode afetar a fibra nervosa e até mesmo o axônio. Então, o prognóstico vai depender muito do que foi afetado de fato no nervo do paciente, no sistema periférico. Isso vai provocar fraqueza dos membros, se atingir os nervos faciais, pode provocar uma dificuldade de engolir, falta de ar afetando os nervos dos músculos respiratórios e provocar uma paralisia flácida. Lembrando que a síndrome, ela é uma síndrome que tem uma progressão ascendente e simétrica. Ela começa nos membros inferiores e ela vai progredindo. A atuação de uma equipe multidisciplinar é de extrema importância e o papel do fisioterapeuta é essencial tanto na fase aguda quanto na fase de recuperação do paciente. Aqui a gente vê uma figura que ilustra isso, quão importante é trabalhar em conjunto e o fisioterapeuta é extremamente importante nessas fases. O diagnóstico precoce auxilia muito na diminuição da progressão da doença. Porém, é uma síndrome difícil de ser diagnosticada. Seu diagnóstico clínico que predomina através de testes, análise de sinais e sintomas, e o neurologista pode utilizar também exames complementares, por exemplo, de punção lombar, onde se colhe o líquido cefalorraquidiano, verifica a quantidade de proteínas e no início da fase, não é possível, através da punção lombar, apontar a síndrome de Guillain-Barré, porque só desenvolve alteração nas proteínas à medida que vai progredindo. Então, nem sempre um exame negativo, as proteínas normais, vai descartar que o paciente tenha, de fato, a síndrome. E a punção lombar também ela serve para diagnosticar outras doenças, descartando, assim, essas doenças mais perto do diagnóstico de Guillain-Barré. A eletroneuromiografia é o exame considerado padrão ouro, porque tanto é feito um estudo da condução nervosa por eletrodos quanto por agulha. Como o sistema nervoso periférico, os nervos são degradados, a bainha de mielina, então a condução dos estímulos, elas vão apresentar alterações nesse exame. Porém, no início da fase também, ainda não ocorreu totalmente a desmielinização, não afetou o nervo num grau que possa ser detectado. Normalmente aparece em torno aí de 2 semanas ou após uma semana. Os estudos desenvolvidos demonstraram a atuação da fisioterapia como grande percussora da recuperação de pacientes acometidos pela SGB, pois o apresenta grandes recursos para auxiliar o paciente na diminuição da progressão
da doença e evolução de sua reabilitação total. E aí apresenta-se duas fases, fase aguda e a fase de recuperação. Na fase aguda, o fisioterapeuta atua imensamente, extremamente importante, principalmente numa avaliação contínua. Como essa progressão ela não é medida, a gente não sabe o quanto o paciente vai progredir uma piora, é necessário fazer uma avaliação a cada vez que você vai atender o paciente, principalmente avaliando questões respiratórias, avaliação da capacidade vital, respiratória, avaliação de força muscular, a paralisia, justamente no intuito de evitar complicações secundárias e minimizar ali a progressão dessa fase. Já na fase de recuperação, ele atua totalmente tentando devolver a capacidade funcional no intuito de reabilitar o paciente de maneira total. O meu estudo, ele enfatiza a perspectiva através de condutas fisioterapêuticas que contribuem para a reabilitação de pacientes acometidos pela SGB. Eu busquei evidências científicas e estudos de casos de síndrome de Guillain-Barré e apresentei os resultados comprobatórios nos artigos. Meu objetivo geral tem como apontar por meio de estudos, resultados e efeito da intervenção fisioterapêutica em portadores da SGB em suas respectivas fases. E os objetivos específicos, eu descrevo a fisiopatologia da SGB, discutir os efeitos da fisioterapia no tratamento do paciente com SGB na fase aguda e demonstrar os benefícios na redução de sequelas e recuperação da capacidade funcional do paciente. Minhas bases de pesquisas foram utilizadas no intervalo de 2002 a 2020, as bases de dados Lilacs e Cielo, os descritores, fisioterapia, Guillain-Barré, reabilitação respiratória, a fisioterapia respiratória, neurofuncional e a facilitação neuroproprioceptiva. Meus critérios de inclusão, artigos de português e inglês, dentro dos anos da publicação, e estudos realizados com pacientes na fase aguda e recuperação da SGB. Meus critérios de exclusão, técnicas e condutas que não eram aplicadas por fisioterapeutas e os estudos cujo foco não fosse a intervenção fisioterapêutica também. Resultados, selecionei 23 artigos, excluí 16 e utilizei os 7 selecionados mais importantes. E na minha tabela de resultados eu apresento objetivo, resultado com os pacientes e a conclusão da técnica e conduta aplicada nos pacientes se foram favoráveis, e todos apresentaram resultados positivos. As manifestações clínicas e funcionais do paciente com Guillain-Barré, inicialmente ele começa com uma parestesia, membros inferiores, alteração da sensibilidade tátil, dolorosa e proprioceptiva, como se ele estivesse sentindo fincadas de agulhas nas extremidades, fraqueza muscular, alterações posturais e comprometimento da marcha, sendo os acometimentos de forma simétrica, como eu expliquei anteriormente, segundo o quadro de 2017. As complicações mais comuns é a disfagia, a dispneia, insuficiência respiratória, quadro de taquicardia sinusal, variações da pressão arterial, trombose venosa profunda e embolia. O paciente pode necessitar de ventilação mecânica, por isso a importância do nosso acompanhamento e constante avaliação. O plano de intervenção fisioterapêutica, na fase aguda, a gente visa a prevenção de contraturas e úlceras de pressão, uma vez que o paciente sente imobilidade, dificuldade de se movimentar, então nós precisamos estar atento à formação de contraturas e de úlceras de pressão, controlar a dor álgica, quadro álgico que o paciente apresenta, o controle respiratório, no intuito de prevenir pneumonias e atelectasias, que pode agravar o quadro do paciente, prevenir as instalações de TVP e embolia e reduzir o tempo de hospitalização. Quanto mais tempo ele passar no hospital, mais complicado fica o caso na situação de reabilitação. As condutas que usamos neste momento é tanto fisioterapia respiratória quanto neuromuscular. Mudanças de decúbito, posicionamento no leito para que o paciente respire melhor, cinesioterapia com técnicas passivas, ativa assistida, ativa resistida, de acordo com o que o paciente consiga fazer. E pensando, trabalhando no corpo
de uma forma geral. Não vamos trabalhar só os membros acometidos. Para aqueles pacientes que tiveram apenas membros inferiores, nós vamos trabalhar de forma global. Tosse, técnicas de expansão pulmonar, higiene brônquica, a ventilação mecânica não invasiva ou invasiva. Posteriormente, vamos monitorar as pressões e parâmetros e o nosso intuito é realizar o desmame ventilatório para que ele tenha um prognóstico positivo. Na fase de recuperação, visamos a melhora da ADM, força muscular, recuperação do controle de tronco, que muitos são afetados, restauração do equilíbrio e coordenação motora, melhora da marcha, realização de transferências, restaurar a capacidade funcional e, consequentemente, a melhora na qualidade de vida. As condutas que usamos: dispositivo de locomoção prescritos para aqueles que não tiverem equilíbrio, estiverem com um equilíbrio muito afetado, vamos avaliar o tipo de déficit e prescrever um dispositivo se necessário. Cinesioterapia, eletroestimulação, treino de marcha inicialmente para aqueles pacientes que estão dependentes. Utilizamos as 2 barras para promover maior segurança, transferências e equilíbrio, facilitação neuroproprioceptiva, utilizamos o método Cabot, que ele foi testado e comprovado como benéfico. Os estudos evidenciaram os vários benefícios na intervenção fisioterapêutica associada ao tratamento clínico medicamentoso em pacientes acometidos pela síndrome de Guillain-Barré. O cuidado profissional e humanizado do fisioterapeuta em relação ao paciente se mostrou bastante eficaz nos resultados, além de evitar a progressão da doença, diminuir complicações secundárias e reduzir o índice de mortalidade. Apesar de baixo, alguns pacientes vêm a óbito justamente por causa da fraqueza dos músculos respiratórios e das complicações como trombose venosa profunda, taquicardia sinusal, complicações cardiorrespiratórias e formação de trombo que pode provocar embolia. Então, se a gente não atuar constantemente com todas as condutas e técnicas que eu apresentei anteriormente, o paciente pode vir a óbito. Promove também a autonomia e independência do paciente nas suas atividades de vida diária. Como consequência deste conjunto de ações, apresentou resultados significativos de melhora da qualidade de vida e, na grande maioria, nos casos de recuperação total do quadro. As referências que eu utilizei como base de dados para explicar e comprovar os resultados. Aqui o meu termo de autorização para divulgação da minha imagem, do meu vídeo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre uma patologia que eu estudei, dediquei durante esse ano, o semestre passado, esse semestre, para tentar trazer os resultados e comprovar que realmente a fisioterapia é muito eficaz em pacientes com a síndrome de Guillain-Barré. E espero ter alcançado esse objetivo, espero que vocês tenham gostado e agradeço a oportunidade e a atenção de vocês em estarem me avaliando. Muito obrigada, um abraço para todos.